Alô, alô, bem-vindos mais uma vez à nossa live de lançamento do livro Astrologia e os Heróis, Signos e Ciclos Planetários entre Personagens da Cultura Pop. Tivemos aí na sexta-feira, dia 4, um encontro lá com o Simão Cortez e com o Hilbertson Miranda, conversando sobre simbolismo, sobre os personagens de quadrinhos, que já tem alguns astrólogos no Brasil e em Portugal, pelo menos, que eu conheço, né? E tem gente que é de fora também, que faz essa tentativa de diálogo entre as mídias e o simbolismo astrológico. Esse material, para quem não assistiu a live da sexta-feira, esse material é pertencente, em parte, a um curso que eu dei em 2002, né? Comecei a dar esse curso em 2002 na Escola Astroletiva, e depois a Escola Astroletiva se fechou, né? Terminou, e eu peguei esse material e transformei no livro, acrescentando muita coisa, muitos dados desse material. Eu já venho, quem não conhecia também, que não é de astrologia, quem não nem atua essa área, não conhece bem isso, vale a pena dizer que todo esse material que é astrológico, cheio de leituras sobre mitologias, sobre questões antropológicas, mitologia comparada, questões que abordam, que arranham ali o sistema religioso, toda aquela correlação que existe entre o significado intrínseco dos signos astrológicos e dos planetas e outras configurações. O livro, então, ele aborda isso com muita mais profundidade, que a gente vai conseguir fazer isso numa live, né? E eu convidei aqui essas quatro figuras, né, portentosas, que são Gazi Andraus, Otávio Aragão, Edgar Franco e Hamilton Cabuna, que são pesquisadores da área de quadrinhos, mídias, imaginários, sistemas simbólicos, performances, música, enfim. As criaturas são verdadeiros homens do Renascimento. Trouxe aqui para a gente conversar e fazer um verdadeiro podcast, um videocast, na verdade, né? E antes da gente começar e deixar todo mundo se apresentar, como eu vou tentar falar menos, né, do que minha matraquice me permite, eu deixo só dar aqui o recado do Psicopompo, que é a mais atual publicação, né, a publicação mais anterior ao livro Astrologia e os Heróis, é que na imagem vai aparecer invertida, mas é a graphic novel que eu e o Otávio Aragão fizemos. O Otávio Aragão, aí ele lá, o exemplar dele. O Otávio Aragão é um roteirista, é um escritor, é o autor de vários livros de ficção científica e de narrativas fantásticas, e eu fiz as ilustrações dessa graphic novel aqui, né, que foi uma maravilha de fazer. Então, esse material aqui também está cheio, está repleto de simbolismo. Então, esses convidados que estão aqui se não são especialistas em astrologia, não são menos do que isso. São especialistas em um bando de outras coisas que nos interessam na leitura do livro. E é por isso que eu vou passar a palavra para eles aqui. Vamos lá, da esquerda para a direita. O Otávio vai ficar por último, porque o Otávio é meu parceiro, ele está comigo o tempo todo, né? A gente dialoga o tempo todo. E o Otávio vai reaparecer aqui uma outra conversa que vai ser exclusiva sobre psicopompo, né? Então, Gazi, dá seu recado aí, Gazi. Fala um pouquinho sobre você aí, e suas questões aí sobre o nosso assunto. Tem que ativar o áudio aí. Espera um pouquinho, você está sem... Aí, isso. Eu esqueci. A gente tem o hábito de desativar por causa das reuniões, né? Para não atrapalhar, dependendo do programa. Boa noite, obrigado pelo convite, Carlos, e também fico contente de estar aqui com essas pessoas, né? Com o Edgar, com o Otávio. O Cabuna só de nome que eu conheço, mas eu acho que eu já ouvi também, né? A face não me é estranha, né? E, bom, meu nome é Gazi Andral, sou pesquisador e autor de histórias em quadrinhos poéticas, né? Eu, Edgar Franco, por exemplo. E o meu trabalho veio nessa esteira aí desde a infância. Então, eu produzo quadrinhos e desenhos desde a infância, não parei. Diminuí, claro, não tenho a performance ativa como o Edgar tem de fazer a todo instante quadrinho. Eu estou com umas travadas, mas de vez em quando eu fluo.
E eu passei por fase de super-herói, diferente, por exemplo, do Edgar, que passou por uma fase de terror, e ele vai falar disso, né? A fase do quadrinho terror. Mas eu passei por super-heróis. Tomara que ele fale, né? Por favor. Ele vai falar. Eu passei pelos super-heróis na década de 70. Eu nasci em 67, né? Estou com 53 anos. Aliás, para quem está vendo, isso aqui é uma máscarazine, tá? Eu não uso ela aqui porque eu estou na minha residência, né? Então, residência estúdio. Aqui, eu uso aqui para o meu Gazine, que é o meu programa sobre fanzines. Então, eu estou usando aqui como performance super-heroística, digamos. Isso é legal falar para o pessoal que está vendo, é que todo autor de quadrinhos, ou quase todo, tem mais excentricidade mesmo. Né? Isso é normal, né? Pensamento artístico. E como hoje é sobre super-heróis, apesar de o tema principal ser astrologia, né, relacionada a eles, eu resolvi me figurar como nos meus Gazine, né? Então, como um personagem fantasiado, né? E eu passei pelos heróis lendo os clássicos, né? Clássicos que eu digo décadas de 70, 80, 90, eu comecei a diminuir com as levas de maus desenhistas, tal, aqueles roteiros repetitivos. Eu leio ainda quadrinho, releio os antigos, leio alguns novos, claro que os quadrinhos adultos do Alan Moore, Grant Morrison também eu dou uma lida, de vez em quando eu adquiro algum material novo, mas em geral os heróis tradicionais eu tenho a mesma visão daquele trabalho do Alex Ross, e eu não sei o roteirista agora, não me lembro, da DC, cujos filhos dos heróis são vândalos. Eu tenho a visão mais ou menos disso deles atualmente. Os ideários deles já não tem mais a ver comigo, então eu já não gosto muito. Mas, enfim, eu passei por isso e criei o meu herói, né, na adolescência, no início da adolescência, o humano. Ele está nessa pedra refletindo que ele é pacifista. E ele nunca saiu dessa pedra, eu nunca fiz muito mais além do que isso, né? Ele parou ali mesmo. Isso me lembra que eu estava conversando com meu filho hoje, aí ele falou, pai, se uma aranha radioativa morde o Peter Parker, ele vira o Homem-Aranha, e se um homem radioativo morder um cara, ele vai ficar o Homem-Homem? Esse personagem parece que é isso. Se um radioativo morder um outro, né? Faz sentido. Vai ficar o Homem-Homem, né? O monte, né, de radioativo. O homem humano, né? Essa piada é velha, tá? Essa piada não é nova, essa piada é da Mads. Pois é. É da Mads? Eu li a Mads, mas não lembro. Lembra da sátira de Flash Gordon? Flash Garden? Lembro. Flash Garden. Tem exatamente essa piada. Hollywood, né? Do Wallace Wood, exatamente. Tem essa piada. Porque eles estão em Mongo, aí tem o homem cacto, o homem planta, o homem pedra e o homem, que é o pior de todos. Certo. Bom, resumidamente é isso. O meu trabalho atual tem a ver com os quadrinhos, mas eu especificamente sou pós-doutorando. O Edgar é meu supervisor na pesquisa dos fanzines de arte, os artezines. Né? É isso, por enquanto, né? Passar para o... Então vamos passar a bola para o Edgar aí, que o Cabuna e o Otávio já são aqui de casa já. Então, vamos deixar o Edgar falar aqui. Edgar Franco, você esteve na minha banca de doutorado, você fez uma performance com a pose acadêmica lá e tudo, aquilo ali foi um espetáculo. Pois é, eu queria agradecer muito o convite, para mim é um prazer, vocês são pessoas que eu admiro muito, tem assim... dentro desse universo da academia, são criadores, então acho que a gente forma um grupo aqui que é um grupo peculiar, que são artistas, pesquisadores, criadores, e é muito bom reunir pessoas que trafegam por esses dois universos aí. E mais, né, acho que a gente também rompe com a estrutura tradicional da academia nas nossas discussões, então eu já vou abrir já com uma pergunta para você vai responder depois que eu me apresentar, mas assim, como que aconteceu esse encontro, né, do Carlos, quadrinista, com o Carlos, que também vai se tornar um astrólogo, né? Em que momento da sua trajetória essas duas coisas elas se conectaram, né, para a gente chegar no nascimento dessa obra que vem aí, que une esses dois universos. Eu acho que a coisa mais interessante da unicidade do ser, do pesquisador, é justamente isso, essa capacidade de ser uno, de ter interesses que são dele e de conseguir conectar esses interesses e trazer algo novo para a gente. Então, assim, eu acho que o seu livro, é claro que hoje a gente está na era da hiperinformação, tem gente falando sobre tudo,
então é bem possível que outras pessoas estejam falando também, unindo esses dois universos, mas assim, eu desconhecia, então eu acho que um dos grandes valores da obra que está sendo lançada é justamente essa unicidade dela, né? Essa qualidade que ela tem do universo que a gente tem tanta discussão repetida, né? Eu participo muito desses eventos de quadrinhos como avaliador, e eu tenho observado assim uma repetição de temas, de análises dentro das mesmas perspectivas, os mesmos álbuns, com tanta coisa acontecendo. Eu acho que a academia precisa se renovar, precisa trazer essas discussões que elas são polêmicas, que elas são de outra ordem, que elas unem outros universos. E aí eu considero o seu livro muito importante nesse sentido. E muito importante até para a academia também, para a academia abrir o olho para essas outras perspectivas. No caso, uma perspectiva que é altamente questionada, né? A astrologia, diante do materialista, ela não vale nada. Eu acho isso extremamente interessante, né? E provocativo. Então, assim, já te dou os parabéns pela ousadia, né? de lançar esse livro, que eu acho que é uma obra... Estou muito curioso para lê-la, vou aprender muito com ela. E aí, sobre o meu trabalho, primeiro eu queria dizer uma coisa, que eu estou ainda num momento muito complicado da minha vida, que eu perdi assim, uma das pessoas mais importantes da minha vida, e que eu devo a ela praticamente tudo que eu sou intelectualmente, culturalmente, que foi meu papai, Dimas Franco, que nos deixou há 3 semanas atrás, né, vítima do Covid. E assim, pensar também que a gente está vivendo um momento muito complicado no Brasil, tem 130 mil famílias que perderam seus entes queridos, como eu perdi, que estão sofrendo muito. Pensar nessas pessoas, assim, eu sei que todos vocês são pessoas também que estão refletindo sobre esse assunto, eu não poderia deixar de dizer isso, e dizer que assim, essa minha trajetória no universo da cultura, ela é meu pai, né? Meu pai é um cara que era um intelectual autodidata, que veio morar na cidade, era da fazenda, veio morar na cidade com 10 anos de idade, e foi ao cinema pela primeira vez, ficou tão louco, alucinado com aquilo, achou aquilo uma coisa tão do outro planeta, que ele esperou todo mundo embora, foi do outro lado do quarteirão, pulou um muro que tinha para ir atrás para ver o que tinha lá, porque ele não entendeu como é que era aquela coisa da projeção, né? E dali em diante ele entrou para o universo da cultura, começou a colecionar quadrinhos, depois começou a ler livro também, e eu nasci num lar que tinha 5 mil livros na minha casa, na época, quando eu nasci. Então, meu pai não tinha conta nos bares, cidade muito pequena, que é Ituiutaba, que é onde eu estou agora, não tinha conta no bar. Os meus amigos iam para o bar comer salgado e tomar refrigerante. Meu pai tinha conta só na única banca, que também era a única livraria da cidade. E eu tinha... todo mês eu podia tirar algumas coisas que eu quisesse lá para ler, né? E, obviamente, ele começou a ler para mim. Antes de eu entrar na escola, eu já sabia ler, porque ele lia para mim os quadrinhos que eu gostava de ler. E aí o quadrinho começou a fazer parte da minha vida de uma maneira muito fulcral, muito forte, desde a primeira infância, e moldou a minha perspectiva narrativa, de criação de narrativa. Logo eu comecei a desenhar, a querer criar narrativa, e aí o Gás até brincou, porque a minha trajetória ela é um pouco curiosa, porque eu migrei direto dos quadrinhos infantis para os quadrinhos de horror, e assim, o meu prazer com a leitura de super-heróis ele foi praticamente mínimo no início, e eu vou ter assim, um gap que vai ser aquela época áurea dos anos 80, quando a gente vai ter ali as graphic novels, né, do Alan Moore, do Grant Morrison, né, o Sandman, e outros ali, né, naquele momento, Frank Miller, os trabalhos do Frank Miller, aquele momento assim em que eu gostei do quadrinho de super-herói, né? Mas as minhas outras experiências com quadrinhos de super-heróis sempre foram muito críticas, né? Não me convencia o gênero como um todo, mas aí quando a gente entraram esses caras mais... E olha que eu tentava ler, eu falo para o Gás, eu comprava para tentar ler, mas não me convencia. Mas nesse período aí, inclusive, aquela fase das graphic novels, eu tenho todas, né, que meu pai me dava. Eu pegava lá todas, eu tenho todas aquelas graphic novels, eu li todas das séries que foram lançadas pela Abril, e foi um momento assim, fascinante. E foi ali que eu conheci a minha concepção dos super-heróis, que eu acho interessante, ela está ali ela está demarcada dentro daquele território ali, né? Mas eu entendo os super-heróis como uma espécie de... que eu tenho certeza que você trata assim no livro, né? São mitos modernos em uma era que nós estamos destruindo de uma forma muito agressiva os arquétipos.
arquétipos. Nós estamos vivendo uma cultura que ela é monoteísta e que ela é extremamente agressiva nesse monoteísmo. Inclusive, nós estamos agora num momento muito complicado no Brasil, que é essa explosão neopentecostal conectada com esses neofascistas. E acho que uma das durezas desse universo é justamente a pobreza da ausência de arquétipo nessas religiões, né? Porque elas são muito limitadas nesse seu maniqueísmo monoteísta, com um único Deus, e você não consegue se enxergar nesse Deus, e você se oprime porque você não consegue se conectar a essa deidade. E eu acho que aí as novas gerações, elas acabam encontrando esses arquétipos que elas necessitam dentro desses universos ficcionais. E aí os super-heróis, então, eles têm esse poder, né, muito grande. E eu que dou aula para os meninos sobre quadrinhos, aula de quadrinhos, os mangás também, né? Existe uma identificação muito grande com os personagens que sempre estão conectados com arquétipos do inconsciente coletivo. Sim. E aí a gente tem esse universo, que é o universo que você traz no livro, fazendo essa conexão entre esse lado arquetípico e as questões da astrologia, né? As conexões dos personagens com esse universo astrológico, que eu acho muito, muito interessante e muito fascinante. E eu sou um artista transmídia. Só rapidinho. Só quando você terminar, para fazer o teu mudo aí, o teu microfone mudo, que quando a gente for falar, vai ficar ecoando aí no teu. Tá? Só para quando você terminar aí. Mas deixa eu aproveitar que eu já te interrompi, né, mal educadamente aqui. O Edgar, ele tem uma participação involuntária aqui no canal. Tem um vídeo sobre o Saturno em Aquário, que é uma coisa que já começou em 2020 e vai retomar em 2020, de dezembro de 2020 até 2023, e o Edgar é citado nesse vídeo, né? Falando de ficção científica, eu falei sobre o Otávio, falei sobre o Edgar. Falei, olha só, ficção científica, a aurora pós-humana, Edgar Franco, vocês têm que procurar na internet, falei do trabalho dele, da aurora pós-humana. Era só esse acréscimo aqui, porque eu conheci o Edgar mais por isso do que pela parte do horror, né? Que as duas são interessantes demais. Bacana. Não, mas é isso. Então, assim, eu sou um artista multimídia, transmediático, que tem esse universo ficcional que eu crio histórias em quadrinhos, performance, música, curta-metragem, aforismo e por aí vai. E estou fascinado e, mais uma vez, estou muito alegre de estar aqui com vocês. E agora vamos escutar os colegas e eu quero bater o papo aí para o Carlos contar as histórias sobre como foi a construção do livro dele, que nós queremos escutar. Vou passar a bola, então, para o Hamilton, antes de responder a tua questão, né, que já até escrevi aqui para não esquecer. Manda aí, Hamilton. Então, saudações quadrinísticas, pessoal. Levanta aí para mostrar a camisa do Capacômicos, que eu tô vendo que você está usando a Capacômicos. Otávio, mostra aí a sua do Cthulhu, vai. Mostra aí, seja cara de pau. Camisa aí. Copos da capa. Olha só a camisa, que legal do Otávio. Bom, eu sou quadrinista, né? Primeiro, uma honra estar aqui com vocês. Eu tomei um susto quando o Holanda fez o convite, que eu falei, gente, eu estudo muito pouco astrologia, tô bem no início ainda. Mas depois ele falou assim, não, falar sobre cultura pop, quadrinhos super-heróis, coisas assim. Eu falei, então beleza, aí já é um pouco mais do que eu conheço. É um dos pouquíssimos quadrinistas que eu conheço que não me deleta do grupo de amigos no Facebook quando me vê falando de astrologia. Eu tinha um monte de amigo que era quadrinista, viu que era astrólogo, pronto. Deletou, né? Sumário. Não, então, e isso aí... Hamilton curte, né? Eu gosto, isso é engraçado, que sempre que eu falo assim, não, eu aqui em Dublin, né, eu falo assim, eu conheço o Carlos Holanda, foi meu professor, mas você estuda astrologia? Eu falei, não, ele foi professor de desenho, mas é o mesmo Carlos Holanda que desenha, eu falei, ele faz os dois, assim, as pessoas, ele desenha, faz quadrinhos e é astrólogo, assim, então... É planta bananeira, frita ovo, tudo. Vou começar a falar isso com as pessoas. Bom, atualmente estou aqui, como já falei, em Dublin, né, na Irlanda, hoje até que tá um pouquinho mais quente, mas em geral tá bem frio aqui. Eu ainda não gosto da cerveja Guinness, então acho que eu não vou gostar nunca. Tô 18 meses e não gostei da cerveja Guinness, já desisti. Sou do coletivo Capa Comics, né? É um coletivo tá na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. A gente já tá aí esse mês, inclusive, no dia 13 de setembro, dia de Corvo e Damião, nós vamos fazer 7 anos de coletivo. E
Tem um podcast, o Quadrinhos e Narrativa, onde eu falo sobre cultura pop nacional. Inclusive, estou devendo uma entrevista ao Edgar, e eu quero falar depois com o Gazi sobre aquele artigo dele sobre espiritualidade e histórias e quadrinhos, super-heróis. Pois é, ele foi o primeiro sujeito que eu pensei foi o Gazi. Falei, pô, o Gazi tem essa coisa aí de espiritualidade, de simbolismo trazido justamente em torno dos heróis. Já deixei separado ali já o artigo dele para poder ler depois com calma e começar a criar a pauta. E atualmente eu estou fazendo o mestrado na UFRJ, que hoje completa, né, 100 anos. Então, parabéns para a UFRJ, minha segunda casa. E meu mestrado é sobre quadrinhos digitais, a nossa, né, a nossa segunda casa. E meu mestrado é sobre quadrinhos digitais. Eu desenvolvi uma plataforma stream para quadrinistas independentes digitais. Inclusive o Holanda e o Otávio estão na minha banca, né? O meu orientador é o Amaury Fernandes. E é isso, E estamos aí esperando agora a gente começar a fazer as perguntas, que eu só tenho uma até que apareceu na minha cabeça. Cabuna, Oi. Fala da Irlanda, Dublin, você está fazendo o quê? A gente está curioso aí. Eu estou tomando conta da minha esposa, atualmente. Na verdade, foi ela que passou a tomar conta dele. Ela encarcerou ele, ela aproveitou a pandemia, ele está preso. Assim, ela sabe exatamente onde ele está e o que ele está fazendo. Com quem está fazendo. Não, mas a história é que a minha esposa ela foi convidada em 2019, em março, para vir trabalhar aqui na Irlanda com TI. Aí nós casamos, ela veio para cá em março e eu vim para cá em maio. Aí desde então fiquei aqui, Gazi, fazendo o mestrado, estudando, lendo todos os livros possíveis, escrevendo e tomando conta aqui da casa, tomando conta dela, tal, enquanto ela estava trabalhando. Aí essa é a minha rotina aqui na Irlanda atualmente. Um último detalhe antes do Otávio é que o Capa Comics faleceu um criador dele, não? O ano Isso, passado, o fundador. O João né? Carpalhal. João Carpalhal faleceu. Quem fundou a Capa, na verdade, é o Carpalhal e o Cristiano. Foi em junho do ano passado, um dia depois do aniversário dele. O João vem a falecer. Aí ficou aquela coisa complicada, né? A capa, assim, era impossível, né? A gente continuar naquele momento. E coincidiu com a minha vinda. Ano passado não, perdão, tem 2 anos já. E a gente ficou um tempo, assim, tentando digerir tudo aquilo, né? O Carpalhal era uma força monstruosa, assim. Então a gente meio que deu uma... Acho que mais tem ânimo, que eu já vi, assim, um dos sujeitos mais animados, tudo contra ele, tudo contra o que ele ia fazer. Impressionante. Exato. Então, assim... Oi? Fora que era a sósia do Holanda. Né? Fora que era a sósia do Holanda, verdade. Era o meu irmão gêmeo de 10 anos depois. Depois, uma coisa assim. Mas ele fez isso. Então, aí a gente... Agora eu tô retomando a capa, porque, assim, já tô me sentindo melhor para... Melhor não. Já tô com a dissertação praticamente concluída, só falta agora a conclusão. Então, assim, posso voltar a desenhar, escrever, voltei a rabiscar algumas histórias, arrumei um caderno aqui para poder escrever, né, as ideias, as novas histórias que eu quero. Eu e Cristiano, nós queremos fechar e começar alguma coisa nova ainda esse ano. Não sei o que vai ser, mas eu quero começar alguma coisa esse ano. É isso. Vou botar no mudo, né? Então... Maravilha. Então, gente, só complementando aí que o Cabuna estava falando, eu tive a honra, a sorte e o prazer de desenhar, de pintar uma capa, né? Edição 4. A edição 4 da Capa Comics, né? Que foi um barato. Falei, que bacana, né? Me convidaram, eu meti o pé, né? Vocês consideram a Capa Comics fanzine ou uma revista independente, ou tanto faz, Cabuna? Eu acho que é uma revista inteira mesmo. É uma revista independente. Mas a nossa ideia, Gazi, é no... Bom, aí vai depender agora da pandemia, né? A gente tinha um projeto chamado Capa Comics Apresenta, que a gente pegava as nossas turmas, né? A gente leciona, inclusive tem uma gibiteca no centro de Duque de Caxias, né? Na biblioteca Leonel de Moura Brizola. Ela funciona e funcionava nossos cursos lá abertos à comunidade. A gente não cobrava nada por isso. E a nossa ideia para 2021, aí vai depender de muitas coisas, era voltar com essas aulas, mas começar a trabalhar com as crianças na produção de fanzines. Ensinar eles a produzirem. Assim. A criança é modo dizer, tá? Que vai criança, adulto, então
bota a criança que na minha cabeça fica mais fácil. Beleza. Otávio Aragão, meu parceiro. Parceiro, Agora é psicodélico. minha vez, né? Bom, quem não me conhece, eu, Otávio Aragão, sou designer gráfico por formação, sou quadrinista por paixão e acadêmico por destino. Calhou de eu virar pesquisador. Caí na academia, uma coisa que eu descobri que gosto de fazer e acho que faço direito. Estou há 10 anos só na EPCO, né? Só na Escola de Comunicação do UFRJ, já tem mais de 10 anos, 11 anos. Mas tem mais tempo antes disso. Mas a questão toda é que eu passei 25 anos da minha vida trabalhando com infografia, com design, com uma série de coisas. Por quê? Porque eu não sabia como fazer para trabalhar com quadrinhos e ganhar dinheiro. Eu acho que ninguém sabe. Os americanos e os japoneses. Não sei, acho que ninguém sabe, nem eles. Eles também, coitados, os japoneses também sofrem muito com esse negócio. Sofrem um bocado, mas tem um mercado enorme lá. É um trabalho insano. Mas, assim, eu tenho umas teorias meio loucas sobre essa questão do super-herói na cultura pop, né? Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, quando vocês falam o clássico, as histórias em quadrinhos da época clássica, anos 80, para mim isso não é clássico. Tá? Já começa a conversa. Já me defino como velho nesse momento. Clássico, para mim, são os anos 60, que foi quando eu nasci, e eu nasci junto com a Marvel Comics, né? Como a Marvel contemporânea, né? A Marvel moderna, nasceu junto comigo, um ano antes. Um ano antes, eu nasci em 64, a Marvel é de 63. Né? O Quarteto Fantástico é de 63. O Quarteto Fantástico 61. 61, pois é. 61. O Aranha nasceu em 62. Quando eu nasci, a Ebal estava lançando aqui as primeiras fases desses personagens, né? Então era Jack Kirby, Steve Ditko e por aí. Então, para mim, isso é o clássico, né? E eu ainda peguei o Wayne Boring, ainda peguei aqueles caras, né, dos anos 50, dos anos 40, pela Ebal. Tudo pela Ebal. Então, para mim, quando vocês falam, porque os anos 80 é época clássica, porra, mas eu estava na faculdade. Como assim clássico? Eu estava na faculdade. O aprimoramento do clássico é anos 70. Não, o clássico é anos 80, entendeu? Tem que classificar, né? Vamos com calma com essas classificações de clássico, porque não é bem assim. Clássico é a Golden Age, mas vamos lá, vamos adiante. Analisar, nesse momento, os super-heróis e a astrologia, que é um estudo de arquétipos, é um estudo simbólico, é um estudo muito ancestral da humanidade, em cima de várias lendas e um corpus mitológico, faz todo sentido neste momento. Tá? Não sendo meramente crítico, mas apenas para entender onde é que a gente está e por que a gente está fazendo o que está fazendo e por que a gente está vivenciando o que está vivenciando. Sabe? Assim, é bem verdade que o cinema já entrou na fase da paródia, né? A gente tem aquele ciclo, né? A gente começa nos anos 90, começaram os filmes de super-herói a sério, né? Desde o Blade, houve a construção olha, dá para fazer um filme baseado de super-heróis baseados em quadrinhos, passa pelo X-Men do Bryan Singer, passa pelo Homem-Aranha do Sam Raimi, foi amadurecendo, chega no Marvel Universe, aí a gente tem o Dark Knight Returns, né, que ganha Oscar para o Heath Ledger, que é toda tipo, a mídia, ok, a gente aceita isso, beleza, estamos nessa, a gente acha legal, ok, aceitamos, não é mais bobagem, né? Porque não sei se vocês se recordam, houve uma época prévia nos anos 90 em que tentaram fazer isso em cima do Batman do Tim Burton. Lembra disso? Você teve em 89 o Batman do Tim Burton, falou, uou, dá para fazer um filme. Aí tentaram fazer, mas Hollywood não entendeu direito. Aí fizeram... filmes até que alguns eu gosto bastante, né? Como o Rocketeer, que eu acho muito legal. O do Sombra, que é... mais ou menos, mas ele tem um sangue bom, aquele filme. Ele tem uma intenção boa. Tem o do Fantasma, que é muito ruim. Tem o Dick Tracy, que eu acho uma obra de arte, acho muito legal. Mas eles não tiveram... Não deu liga. Né? Não deu liga. Hã? Não deu liga. Não, continua não dando liga, né? A liga também não dá agora. Mas então, não deu liga, só veio amadurecer isso agora. Mas a gente já passou dessa fase.
Agora já está na fase da autocrítica, já está na fase da paródia, já está na fase... Né? Aí você tem Deadpool, você tem a quebra de quarta parede, você já começa a tripudiar em cima do herói. Tem que ter muita concordância, né, com relação a essas análises, porque, no fim das contas, tudo bem, o livro não vai falar exclusivamente dos super-heróis, mas eu até incluí um capítulo ali que é sobre o Senhor dos Anéis, né? E faço ali exatamente esse tipo de análise, de o que motivou a criação dos personagens, qual era o contexto. Eu uso um termo que eu chamo de atmosfera mental, né? Uma atmosfera mental global, que, assim, tem pontes aí com arquétipo, tem pontes aí com zeitgeist, tem pontes aí com estruturas, né? Com cultura e estrutura. Mas nessa atmosfera mental, nessa atmosfera comunicacional e midiática, as pessoas vão representar essa coisa que está inconsciente, que está se manifestando no inconsciente coletivo, no senso estético, no imaginário, através de algum tipo de resposta a um anseio, expectativa e necessidade que a coletividade tem naquele momento. E isso vai se perpetuar, isso vai ganhar desdobramentos, vai ganhar uma roupagem diferente a cada década, né, a cada geração, mas a estrutura é sempre a mesma, né, que é aquela coisa que o Edgar falou. Vamos trabalhar com estruturas arquetípicas, né, estruturas que são ou ideais ou que são mais ou menos perenes. Aí, o lançamento dos super-heróis é justamente o primeiro super de verdade, com poderes além do humano, né? Assim, tirando o Doc Savage, né? O Doc Savage, que já é uma coisa assim, já pré-super-humano, né? Temos o Superman. O Superman que aliás, o Otávio é citado justamente por causa do artigo do Doc Savage e do Superman, né? Temos a questão do Superman é que ele é uma espécie de corolário de todo um longo processo ali de empobrecimento populacional, de opressão das pessoas que estão nas classes mais trabalhadoras. Afinal de contas, ele representa um repórter, né, um repórter mais ou menos mediano. Quando ele foi lançado, ele não era o Clark Kent que apresentava a TV nos anos 70, né? E ele era um repórter comum, né, mediano, estava começando, e por trás daquela pessoa, que Humberto Eco até fala isso, por trás de um ser humano medíocre, né, um ser humano médio, tem uma criatura que tem poderes inimagináveis, divinos, né? Então, uma forma de supercompensar esse aspecto que é opressor, que é uma resposta a toda essa tendência de dominação que estava em voga no mundo da época, né? E que agora parece que temos mais ou menos ciclos muito próximos. De fato, falando em astrologuês, né, para quem não conhece, Saturno e Plutão estão em conjunção agora no céu. Isso aí é uma coisa que, se você perguntar para qualquer astrólogo, o cara fala assim, pô, Saturno e Plutão é um negócio que toda vez que eles se encontram de alguma forma no céu, eles coincidem, eles não causam, obviamente, isso, mas eles coincidem com movimentos que são linha dura ou que são movimentos desses empobrecimentos populacionais massivos, né, coisas assim enormes, e de catástrofes às vezes que não são causadas pelo homem, mas a maioria são. Peste, né? Essa conjunção aconteceu justamente nos anos que estavam iniciando a peste negra na Idade Média, primeira onda de peste negra. E isso, toda vez que isso recorre, a gente tem algo muito análogo. Não é idêntico, porque a história é irrepetível, mas tem ciclos que são recorrentes. E aí já aproveitando para responder ali a questão do Edgar, né, e juntando com o que vocês estão lançando aí, a junção de quadrinhos com a astrologia não se deu por via acadêmica, se deu por uma via que eu só não digo que é aleatória, porque eu sinceramente não concordo com a história do acaso, né? No meio acadêmico, a gente é treinado para pensar que existe acaso para qualquer coisa. E aí, não sei quem foi que falou, acho que foi o Azamba. O Azamba era meu orientador na época. Falou assim, não, as pessoas ficam privilegiando o acaso é tudo. Daqui a pouco as pessoas vão acender velhinhas para o acaso e vão começar a pedir, pelo amor do acaso, que alguma coisa aconteça para mim de bom, que eu ganhe um carro por acaso, né? Que, na verdade, acasos têm causas que a gente não pode controlar. A gente chama de acaso aquela coisa que a gente não tem o poder de mensurar, que a gente não pode prever, que a gente não pode concatenar, porque nós somos limitados.
mas que o acaso ele tem um encadeamento, né? Aquele evento que a gente chama de acaso tem encadeamentos. O Hitler não ascendeu na Alemanha por acaso, não foi uma coisa por acaso. Né? Não se previa, assim, na época, que chegaria a uma coisa tão avassaladora. Mas não foi por acaso, teve encadeamentos. Só fazer uma pesquisa histórica, você vai ver que as coisas vão ficar conectadas e vão se construindo. Poderia-se não se construir daquela maneira, mas que provavelmente chegaria a algo próximo, provavelmente chegaria. A gente não pode saber. Agora, o que é interessante é que eu estou falando desse negócio do acaso porque eu entrei para a astrologia assim, um pouco depois, né, de começar a querer desenhar quadrinhos. E eu comecei a desenhar quadrinhos, eu tinha de 9 para 10 anos de idade. Comecei a brincar de desenhar quadrinhos. A gente pensa que sabe desenhar, né? A gente vai brincando aí de desenhar, fazer os bonequinhos lá. E lá por volta dos 14 anos eu tinha um vizinho que trabalhava lá na VEC na época, e ele, com aquele trabalho que ele tinha, com a troca de informações, a gente ficou muito estimulado, eu e os amigos que trabalhávamos com isso. Então, eu fiquei tentando trabalhar com quadrinhos, tentando treinar com isso aí, mas eu já tinha, por volta dos 13, 14 anos, muita leitura de coisas mais esotéricas, outras eram mais espiritualistas, e depois eu passei a questionar duramente, fiquei muito cético, cheguei a uma época que eu fiquei absolutamente ateu, e depois reverteu, e depois chegou a um meio termo, né? E então, por volta dos 14, 15 anos, comecei a ler sobre astrologia, achava aquilo ali um barato, e por volta dos 18, 19 anos, eu comecei a brincar de fazer mapa dos amigos, né, para provar que a astrologia não funcionava, né? Comecei a fazer, só que o pessoal dava retorno com resultado. Falava, pô, isso aqui que eu falei brincando tá certo? Você funcionou? Isso aqui bateu com você? Bateu, né? Eventos de vida e tudo. E aí eu comecei a mexer, comecei a trabalhar com 20 anos. Nessa brincadeira, eu demorei um pouquinho para me formar na graduação. Fui me formar na graduação lá por volta dos 30 e poucos anos. E então eu fui desenvolvendo meus estudos de astrologia e prática desde então. Não parei mais, né? Foi devagarzinho, né? Não tinha recursos para fazer um monte de curso, para abrir escola, não sei o quê. Mas fui desenvolvendo. Tive uma facilidade ali com um amigo que me chamou para estudar a biblioteca de 5.000 livros dele, que era enorme, né? O Edgar Franco teve o pai dele, eu tive esse amigo aí que me abriu as portas, né? E então eu estudei pra caramba aquilo ali, comecei a ensinar de vez em quando e continuei atendendo. E lá para quando eu me mudei para São Paulo em 92, 93, voltei para o Rio em 99. Quando eu voltei para o Rio, aí eu quis fazer faculdade de História. Como o meio acadêmico, né, o bem lembrado dele pelo Edgar, é uma coisa muito refratária à astrologia, apesar de que, se vocês entrarem no banco de teses da CAPES, tá, vocês vão encontrar inúmeras teses e dissertações a respeito, muito bem feitas, muito boas, internacionalmente reconhecidas, tá? Com os pesquisadores sendo convidados para apresentar seus trabalhos fora do país. Então, esse material, que na época eu estava fazendo graduação, eu não tinha a menor condição de apresentar isso na faculdade de História. E eu fiz História, não fiz Design, né? Muita gente pensa que eu sou designer, mas eu não sou designer, eu sou historiador, que se tornou designer porque eu gostava de desenhar. Mas aí eu fui fazer uma monografia de graduação sobre o Zé Caipora, porque eu falei, pô, o que eu vou fazer aqui que me permita pesquisar história, mas que seja um caminho mais tranquilo para mim, porque eu preciso trabalhar, não podia só me dedicar à pesquisa. Tanto que eu fui fazer graduação na Gama Filho, né, que era uma faculdade paga, uma faculdade particular, porque eu não tinha condições de fazer a graduação na faculdade pública, era tudo de tarde, não tinha como estudar à noite, né? Ou eu estudava à noite e trabalhava, não tinha outro jeito. Então, a questão era a seguinte, eu não podia falar de astrologia naquele meio, e era a coisa que eu mais estava habituado a fazer. Mas tinha os quadrinhos que eu tinha abandonado, porque eu tentei trabalhar em São Paulo, não conseguia. Era muito fechado o círculo de trabalho, de admissão em editoras. Então, assim, os caras eram sempre muito bons, né? Eu queria entrar ali, eu até falei isso uma vez na entrevista com o Cabuna. Entrei ali,
fui para São Paulo justamente com quintas intenções de trabalhar, nem que fosse como faxineiro de uma editora, para ver se eu conseguia observar os caras trabalhando para poder pegar o traquejo, né? E então não consegui fazer isso, mas eu trabalhei com mídias, eu fiz legendagem de filmes, às vezes cheguei até a dublar um ou outro filme, porque eu fazia música, né? Cantava música da Disney de vez em quando. Quando tinha greve de dubladora, eu ajudava a cantar. Aí então, o que eu fiz? Pô, quadrinhos, é a minha segunda ou primeira grande paixão, a coisa que eu mais quis fazer na vida. Então, vou pegar quadrinhos e juntar com história. Agora, que quadrinho que eu vou pegar para fazer com história como se a minha orientadora, na época, era a Marilene Rosa Nogueira da Silva. Ela era uma das maiores especialistas em escravidão do país. Aí eu falei, vou tentar juntar as três coisas. O que eu descobri? O Zé Caipora, do Angelo Agostini, né? Aí eu comecei a pesquisar quadrinho de verdade, né, para valer. E aquilo foi me trazendo de volta o gosto por fazer, por pesquisar, desenhar de novo também. Aí emendei o mestrado falando do Príncipe Valente, né, do Al Foster. Depois, aí o Otávio me conheceu, o Edgar me conheceram, falando da Prometeia, ou Prometheia, né, do Alan Moore, no doutorado. E aí eu já fui cara de pau, né? Porque eu passei óleo de peroba na cara e comecei a falar de astrologia, tarô, cabala, simbolismo, mitologia. Eu falei, agora eu vou embora cá, se não quiser me aceitar, azar, né? Eu já tinha amigos que tinham defendido monografias de graduação e dissertação de mestrado, tese, sobre... Teve uma graduação que era a cientificidade da astrologia, cuja autora me recomendou um senhor que era professor da UFRJ, não vou citar o nome dele, obviamente, e falou que ele tinha elogiado o trabalho e tal. Quando ela me recomendou, falou, me apresentou, e quando eu fui conversar com ele, só faltou me bater, porque tinha astrologia no título do pré-projeto de mestrado. Ele só faltou me bater. Ele gritava, gente, vocês não têm ideia, ele gritava, enfim, escandalizado como eu fiquei, eu não conseguia responder. Eu fiquei... né, assim, estupefato, né, de tamanha truculência, tão brucutu, uma criatura que eu julgava que fosse um ser pensante, né? E, na verdade, tem bons trabalhos ele, mas foi muito brucutu com relação a isso, não tinha nenhum relativismo, não tinha nenhuma capacidade de pensar fora daquela caixinha. E aí eu tinha desistido de fazer quadrinho, de fazer astrologia, né, no mestrado, fui fazer os quadrinhos ali. Mas no doutorado eu dei o troco. Agora eu vou falar escancaradamente, não quero nem saber. E não era nenhuma defesa, eu estava falando de simbolismo. Eu quis usar a astrologia como um alicerce para falar do simbolismo que era contido na HQ. E o que acontecia de interessante era que, nesse ínterim, tinha muita gente publicando teses, dissertações que eram muito boas sobre o assunto. Então, existe essa controvérsia, existe essa questão, e a convergência dos quadrinhos na astrologia se fechou ali, né? Chegou no ápice, né? Na defesa da tese. Tá? Mas eu já venho mexendo com a mistura entre quadrinhos e astrologia desde o comecinho dos anos 2000, de 99 para cá, antes até de fazer a minha graduação. Porque entre alguns astrólogos, eu, Fernando Fernandes, João Acuio, o Simão Cortez, que o pessoal conheceu aí, que é jovem, aberto, o Yubi Miranda. Então, esses caras, eles gostam de quadrinhos, tem vários astrólogos que curtem a beça, né, por causa justamente do simbolismo e de poder decodificar no comportamento dos personagens e nas suas tramas características que correspondem a configurações astrológicas. Fica direitinho. O Batman, por exemplo, todo mundo, isso é uma unanimidade entre os astrólogos. O Batman é escorpiano com ascendente em Capricórnio. Não tem dúvida. Embora no livro as pessoas vão ver dois mapas ali diferentes disso. Mas antes disso, eu já comento que se for calcular um mapa, inventar um mapa do nada, ele tem que ser escorpião com Capricórnio. Porque aquela questão do estereótipo, do exagero do símbolo, do comportamento. Escorpianos, no almanaque, na revistinha popular, são vingativos, são depressivos, tem uma questão, pisou no pé dele em 1914, ele não esquece, né? Então existe esse estereótipo. Não é que as pessoas escorpianas sejam exatamente assim, algumas até são, mas nem todas. E o Capricórnio é aquela coisa toda dura dele, né? Ele é rico, poderoso, controlador, né? Cheio de disciplina. Então existe
essa relação arquetípica. Eu sou Capricórnio, mas não sou rico. Pois é, então, é o exagero do simbolismo. A gente pega o Superman, ele é uma coisa aquariana, pisciana. Ele é super idealista, ele é o salvador da humanidade, ele vai se auto-sacrificar. Só que ele é indestrutível, né? E tudo dele é exagerado. Então ele tem que ter um Júpiter, que é o regente de Sagitário, muito poderoso no mapa, uma coisa muito forte. O Júpiter, tudo que toca, exagera. Então, se ele tem visão, ele tem supervisão. Se ele tem resistência, ele tem super resistência, super força. Tudo dele é super. Tanto que as paródias do Superman são paródias colocando ele assim, imagina quando ele tiver uma ereção, né? A ereção do Superman, né? Ele mata alguém com a ereção dele. Se ele dá um espirro, ele mata alguém, uma coisa assim. Então, é curioso a gente pensar que essas associações elas são possíveis não só na construção narrativa do personagem. A gente vai ter a construção na parte literária, na parte artística, porque a representação simbólica, visual, ela também tem uma semiologia que é decodificável astrologicamente, simbolicamente, cabalisticamente, é possível fazer isso. E tem a decodificação, aí eu volto lá para o Otávio, dei essa volta gigantesca por causa disso. Tem a decodificação do período em que o personagem é concebido, ou melhor ainda, do período em que todas aquelas tendências narrativas, expectativas coletivas e tudo mais convergem para aquela criação. O Otávio fala um negócio que eu nunca vou me esquecer, eu acho até que eu escrevo isso lá no livro. Eu dou aula repetindo essa frase, Otávio, que é o seguinte: uma história, quando quer ser contada, ela vai ser contada. O Otávio fala diferente, mas é mais ou menos isso. A história, ela quer ser contada. Então, vai chegar um momento em que ela vai sair por algum lugar. Se você não contar essa história, alguém vai contar. Né? Então, é basicamente o que acontece com todo tipo de narração. Eu concebo isso como não uma metáfora, mas uma realidade. Eu acho que essa coisa é uma realidade. É um processo do inconsciente coletivo que encontra indivíduos que estão particularmente propensos a reproduzir essa narrativa que está doida, está na atmosfera mental, está precisando sair, como uma coisa viva. Então, o personagem é essa representação da coisa viva que não é material, basicamente falando. Então, no ciclo planetário, ou na época histórica, toda época histórica, ela tem uma correspondência, e o período, o comportamento coletivo, as situações políticas, sociais, econômicas, tudo mais, tem uma correspondência com ciclos planetários macro. Em astrologuês moderno, a gente vai associar isso aos planetas mais lentos, né, que vão de Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Vai até Plutão, e alguns vão acrescentar os planetoides, os trânsitos plutonianos, as coisas que estão sendo mais recentemente descobertas. Mas, e astrologuês clássico, tradicional, as coisas vão até Saturno só, Júpiter e Saturno que vão reger os grandes ciclos sociais e políticos. Mas, de qualquer jeito, a gente pode pensar no seguinte, que a indústria cultural, a cultura de massas, desde os seus primórdios, na virada do século XIX para o século XX, ele estava implantando ali uma coisa que o Ressus Martim Barbeiro, não sei se todo mundo já conhece esse autor, mas isso aí faz parte do nosso universo semiológico. Né? O Jesus Martim Barbeiro, o Ressus Martim Barbeiro, ele fala das matrizes culturais. E esse universo ali, parece que os ciclos astrológicos vão representar exatamente o que essas matrizes culturais, que são as narrativas, são os costumes de vários povos diferentes, alguns deles que nem sequer se tocaram, né, não tiveram contato um com o outro, mas que têm narrativas próximas, vão convergir para satisfazer o que o Edgar Morin chamava de o homem médio, né, aquele público médio que a gente vai construir nas produções de cultura de massa. E isso vai se dar, por exemplo, com Netuno transitando em Gêmeos no finalzinho do século XIX, quando nascem vários dos autores dos primeiros super-heróis. Vários daqueles autores nasceram justamente ali. William Moulton Marston, da Mulher Maravilha, o próprio Jerry Siegel, Joe Shuster, nascem muito próximos disso, eles nascem um pouco depois. Mas isso é interessante porque essa atmosfera mental, que é coletiva, vai conversar com a estrutura da narrativa, com a semiologia visual do herói, dos personagens, ou de seu contexto, da trama, vai conversar com o mapa astrológico dos autores. Eu vou dar um spoiler aqui, eu fiz um apêndice a pedidos do editor, que é sobre o trio diabólico da
do Elmano, né, do Elmano Silva, da revista Espectro, como homenagem aos autores brasileiros, né? Fiz uma porção de... Cataloguei assim, vários super-heróis brasileiros, mas em vez de falar de super-herói, eu falei do Trio Diabólico, porque eu sou apaixonado por aquilo ali. Sensacional. É um quadrinista muito esquecido e é um trabalho realmente incrível, fascinante. Eu acho tem mais curioso agora ainda. Eu acho que o Silas Verdugo devia ter série de TV. É uma coisa assim maravilhosa, Silas Verdugo. Assim, a Preta é sensacional, aquela mulher. E ela tinha que ser imortal, né? Ela não pode morrer. É uma coisa... É uma série de terror meio super-heróica. Então eu fiz o mapa deles. Você pega o mapa do autor, o mapa dos autores tem a cara dos personagens. O Tolkien, o mapa do Tolkien é uma mistura de Hobbit com Sauron. Você jura que é o Sauron. Quem conhece o simbolismo dele, tem muita coisa ligada ao simbolismo de Plutão na simbologia do Senhor dos Anéis. Plutão e Saturno, justamente esses dois caras que estão associados ao processo crítico que a gente vive hoje, e o mesmo processo crítico que estava ocorrendo na época do lançamento do Senhor dos Anéis, do lançamento do Superman, do lançamento do Batman, que é concomitante. Por isso que eu coloco o Senhor dos Anéis ali no meio. E aí você vai ver, quem conhece o simbolismo astrológico, eu já vou chamar a atenção aqui para quem estiver no Google depois, escreve assim, Plutão, astrologia, e clica em imagens. E aí lembra do símbolo que é a montanha de Mordor, com aqueles dois chifres aqui com o olho no meio. É Plutão, aquilo ali. É o próprio desenho do glifo astrológico do Plutão moderno, né? Então, o que é interessante é como é que essa coisa convergiu. Convergiu quase que, não é aleatoriamente, mas quase como uma força da natureza aqui para mim, né? Eu sempre tive muita vontade de falar sobre personagens e falar sobre os grandes ciclos baseado uma espécie de desculpa para poder falar dos grandes ciclos também e entender o que a gente está passando hoje, como um historiador fazia, como qualquer historiador faria agora, né? O historiador vai entender, vai pegar o passado, não porque ele é um passadólogo, não porque ele vai querer estudar o passado por ser o passado, mas porque ele vai entender todos os desdobramentos daquela coisa que ocorreu ali e de que forma essas raízes nos construíram hoje. Claro que não é o único objetivo do historiador, mas você vê que é uma das vertentes, né, que existem nesse tipo de estudo. Em termos semiológicos, a gente entender como é que as produções de cultura de massa nos mexem com a cabeça, mexem com o nosso comportamento. A gente sabe disso sem precisar da astrologia. Mas mexer com a astrologia e combinar uma coisa com a outra, parece que fala, nossa, isso aqui era a pecinha que faltava do quebra-cabeça. E aí eu estou entendendo por que eu me identifiquei tanto com aquele personagem. Por que eu me identifico tanto? Por que eu gosto tanto do Batman? Por que a gente gosta do Superman? O Batman sai para dar porrada em bandido de noite, ele é um milionário, ele podia estar vivendo nas Bahamas, tomando água de coco, sem fazer nada, curtindo a fortuna dele. Ele sai ali, em parte, porque ele ficou maluco, porque ele não pode ser uma pessoa normal, né? Não pode estar são, mas em parte, porque tem que ter alguma coisa ali derivada daquele sofrimento que o Humberto Eco chama de ordalho do herói, né? Tem que ter alguma coisa ali que ele tem que dar como resposta para o mundo, como algo que ele acredita ser o melhor. Então, nas versões mais recentes, o Bruce Wayne, por exemplo, vai fazer caridade, ele vai investir em escolas, né? Que é a grande salvação da humanidade, investir em educação. O Superman, ele é totalmente abnegado, ele evita violência, ele não mata. Então tem toda uma coisa de herói salvador embutido em todas essas situações que são, vou pegar a lei nas minhas próprias mãos e vou fazer essa porcaria acontecer. O Batman, que é justiceiro na base do porrete, é o Batman do Frank Miller dos anos 80. O Batman dos anos 70, do Danny O'Neill, do Neil Adams, né, e do Dick Giordano, ele é o Sherlock Holmes. Então é o Sherlock Holmes que é mais boxer do que o próprio Sherlock, né? Então, essas que são as questões. Mas o original do Bill Finger, não. O original do Bill Finger era um vingador noturno que matava gente. Quando o bandido caía do prédio, ele dizia bem feito. É isso aí. É isso mesmo. O Frank Miller resgatou isso. Ele só não colocou a arma na mão. Ele colocou aquela espingarda para se lançar o batarangue, né, para ele poder se pendurar. Mas no Bill Finger ele usava uma pistola, né? Não era como o Tintin, que usava uma Luger, né, alemã.
E usava o Maluga como troféu, talvez. Mas é isso, né, que me passou pela cabeça quando eu juntei isso aí. Eu fiz, depois que, na hora que eu fui pegar o livro para escrever de novo, eu reescrevi ele todo. Ele era um curso e virou um livro, né? Então, eu reescrevi ele todo e acrescentei lá uns 2 ou 3 capítulos, né, 40, 50 páginas de acréscimo. Então, E, Carlos, religiosa, com Thor também. complementando a questão, como que você fez o recorte para essas análises? Assim, essa escolha é uma escolha, você escolheu porque são personagens que são mais conhecidos no universo da cultura pop, ou são personagens que você gosta? Eu percebi, por exemplo, que eu não sabia que tem, inclusive, personagens brasileiros. Eu não tinha visto ainda em nenhum press release, então achei interessante. Então, fala um pouco sobre esse recorte geral. Eu vi que não são só também super-heróis, você tem outros universos sendo enfocados, como o Senhor dos Anéis. É interessante a gente entender a construção desse recorte geral para essas análises. Veja só, de início, eu estava falando com um público que era majoritariamente astrológico, né, que eu nem tinha em mente assim, eu fiquei sabendo há pouquíssimo tempo que tem uma quantidade muito maior do que eu podia supor de estudantes de astrologia que querem o livro, que querem ler a respeito, né, que gostam da coisa. Deve ser também, em parte, são muitos astrólogos jovens, né, estudantes, que estão influenciados pela mídia, pelo cinema e tal, que passaram a gostar dos personagens. Então, em princípio, quando eu construí isso junto com o meu parceiro lá para fazer o curso, no começo dos anos 2000, a gente tinha pensado em personagens bastante conhecidos. Ele, por exemplo, ele trabalhou muito com as meninas superpoderosas. Eram meninas superpoderosas, tio Patinhas, e o que mais que era? Era o Chaves da TV mexicana. E tinha mais alguns personagens que eram mais infantis. Eu partia mais para os super-heróis. Ele tinha um estudo também sobre o Superman. Mas, então a gente escolheu personagens que eram mais conhecidos, porque o público de astrologia ainda é um pouco ainda, mas era muito mais velho, né? Muito mais velho do que é agora. Velho no sentido, não é porque eram velhos, porque eram pessoas de meia idade, né? De 40, 50, 60 anos. Não é que eram velhos por causa disso, mas perto do público de quadrinhos era um público já muito acima de idade, né? Então a gente tinha que pegar personagens que eram mais conhecidos, que eram mais mediaticamente propagados, tal. Mas o que aconteceu? Na verdade, por gosto mesmo, muito, por mim eu faria de novo uma análise sobre Prometheia, sobre Watchmen. Eu falaria do Alan Moore, eu falaria do Neil Gaiman, eu falaria do Grant Morrison. O Grant Morrison tem um estudo ali dos deuses, né? Sobre como é que são as divindades no mundo dos super seres, né? Eu esqueci até o nome do título do livro, que já foi traduzido em português. Eu tenho ele em inglês aqui. Comprei quando eu fui na Inglaterra. Pesquisa. Oi? Superdeuses. Isso, superdeuses. Super God. Então ele fala sobre a sociedade, o desenvolvimento da sociedade, depois do advento do super-herói. O super-herói não físico, mas no imaginário. Então, eu acho que eu escolheria outra coisa. Eu escolheria mais personagens, eu escolheria mais personagens femininos, eu tentaria entender como é que está essa mudança de paradigmas, como, por exemplo, por que há uma escolha de colocar a Jane Foster segurando o martelo do Thor e se tornando uma Thor disso, né? Até o nome dela era esse, depois é que mudou para Thor mesmo. As questões raciais, as questões étnicas, as questões de sexualidade, gênero, que estão permeando. Seria um estudo muito interessante para mim. E quadrinhos brasileiros, né? Eu gosto muito, só que isso aí não é uma coisa que o público de astrologia não iria captar. Então, o primeiro passo seria falar sobre os arquétipos mais visíveis, mais conhecidos, mais emplacados, e depois, quem sabe, né, se a coisa vingar, aí falar um pouquinho mais disso. Mesmo que não publique, fazer não publique em editora, né, fazer na forma de artigos, né, conferências, seminários. Fiz uma vez lá na SIC, na Semana Internacional de Quadrinhos, lá na ECO, junto com o Otávio. O Otávio não viu, o Otávio não estava junto, porque ele estava com problemas ali para resolver. Mas eu apresentei um trabalho sobre mitologia, quadrinhos, e falei muito sobre o Thor, de um modo que está muito parecido lá no livro.
falando sobre a origem do nome, né? O Donald Blake, falando ali, fazendo um paralelo entre Donald Blake e William Blake, né? Donald, de donar, que é trovão, no germano antigo, né? Então, tem toda uma construção mitológica, não é só analisar o ciclo, é toda uma construção mitológica ali. O herói que eu sou mais fã até hoje é o Thor. Eu acho que o Thor está muito mal aproveitado. Eu reescreveria a coisa toda. Para mim, está tudo errado. Não tem que fazer daquele jeito. Não. Mas é isso. Gabuna, você não tinha uma questão aí? Não, a minha questão era o seguinte, a gente estava até pegando o gancho do Super Deuses, do Morrison, você falou essa coisa do mito, é uma coisa que eu tenho reparado muito, que assim, teve uma campanha ali na DC, acho que em 2005, não, é mais recente, que foi o 952, que reformulou pela 30ª vez o universo da DC para não reformular nada. Mas uma coisa que chamou a atenção foi... Mas uma coisa que chamou a atenção foi que o Superman, que era aquele personagem, como o pessoal falava, o escoteiro bonzinho, ele se tornou um personagem extremamente arrogante, assim, extremamente babaca. Inclusive o Clark Kent, não era mais aquele cara tímido e tal, era um cara até egoísta, né? Ele vai se tornar uma pessoa ruim. E é engraçado como esse personagem não encaixou, ele não vendeu. A DC fez de tudo com ele, revelou a identidade secreta, tirou os poderes, mas ele não se encaixou. Que chegou um ponto que o Superman clássico, que a gente conhece, teve que retornar para os quadrinhos começarem a vender, e parece que o universo DC até então entrou nos eixos, né? Tipo assim, os heróis têm que ser bons, não tem que ser maus, assim. Então a minha questão é, esse esvaziamento do mito, né? Que o Morrison fala do Superman, um herói solar, no livro dele, que eu até brinco, né? Leiam aquele livro para entender por que o Superman dos filmes não é o Superman. É algum outro personagem que tem um S no peito. Porque me dá esse esvaziamento do mito do tipo, o Superman, ele tem essas características, quando a gente tira isso, ele se torna outra coisa, e parece que o universo de super-heróis, eu vou extrapolar um pouquinho, mas parece que o universo de super-heróis ele quebra, porque se o principal deles, o que dá origem a todos, não é mais aquele, o mito é esvaziado, tudo o restante cai. Verdade. Olha, o Simão Cortez, na sexta-feira, ele mencionou uma coisa bem próxima. E o que deve estar por trás disso? É uma visão talvez uma visão mais adulta sobre o que é esse arquétipo do super-herói, se ele existisse, talvez, né? E lá a gente falou sobre o Dr. Manhattan, do Watchmen. E chega uma hora que o Dr. Manhattan, ele não consegue mais ser humano. Ele não consegue, não é que ele não tenha, ele perdeu compaixão, porque aquilo ali não significa mais nada. Mas ele também não tem vontade, não tem sadismo, ele não tem nada. Ele deixa de ser uma criatura de quereres, né? Ele tem capacidade de prever o futuro, ele tem capacidade de qualquer coisa, ele é um Deus criador de tudo, mas ele não tem um querer, ele fica sendo movido por uma maré quântica, né, de acontecimentos, que ele fala assim, eu não tenho como alterar isso, né? Quase como se fosse isso, como se ele fosse escravo do tempo e do espaço. Não do espaço, né, que ele viaja para Marte facilmente, mas um escravo do tempo. O Superman, ali no Gods Among Us, né, que é o Injustice, ele vai ficar também de uma maneira... Ele perde um único elo dele, que é com a humanidade, que é a Lois Lane. Então, no momento que uma criatura que supostamente tivesse poderes inimagináveis, né, aquele cara que pega uma pedra de granito desse tamanho e transforma ele em pó, batendo palminho, né, assim, o que detém uma pessoa dessa? Se tudo dele é super, ele pode ter super ódio, super amor, super apatia, super nada, né? Ele pode ter uma super indiferença também. Então, no momento que ele perde o elo, né, o encadeamento que ele tem com a humanidade, porque ele não tem humanidade. Está saindo agora uma série escrita pelo Frank Miller, desenhada pelo Romitinha, né, pelo John Romita Jr., que eu estou achando muito interessante. Eu li os 2 primeiros números. E ele fica falando, eles são tão frágeis,
Eles são tão frágeis o tempo todo, né? Ele tem que se conter para não esmigalhar a mão do cara tocando, apertando a mão, né? Então, no momento em que ele perde essa conexão com a humanidade, que é a família dele, que é a mãe, o pai, a mãe dele que é paparica ele, e a Lois Lane, acabou o humano nele. O herói, ele tem que ter um ponto fraco, ele tem que sofrer para poder ter compaixão. Se ele não tiver a fragilidade, como é que eu vou ser humano? Se eu não capengar, se eu não tiver uma conexão com todo o sofrimento da humanidade, eu não sou nada. Eu sou só um pensamento. Então, a grande sacada do herói, assim, se o Superman não tem kryptonita, se não tem um Mxyzptlk para ferrar com ele, se não tem o Batman para comprar kryptonita, que é caro, e dar uma surra nele, ele não consegue entender o que é o sofrimento humano e não faz a menor diferença para ele salvar ou não. Vai ficar que nem o cara do Gaveta, sabe o Gaveta do YouTube? Né? Tem o Capitão Foda-se, né? Põe a máscara, ele, em vez de fazer assim para matar alguém, ele simplesmente esbarra no cara. Explode o cara esbarrando ele, porque não precisa fazer força. Ele faz aquela cara de indiferença, né? Isso é que eu acho com relação a essa questão que está sendo reconstruída em torno da figura do herói, né? Ele precisa ter sofrimento para desenvolver a empatia. O verdadeiro herói é aquele que sofre junto. A empatia é o sentir junto, né? Eu acho que o modelo interessante que eu usei naquele meu artigo é o surfista prateado, né? Que foi uma criação mais do Jack Kirby, né? Mas, enfim, que o sofrimento dele é estar preso aos humanos, ao planeta Terra, né? Sofrendo, sabendo que eles não compreendem, e ele querendo ajudar e querendo sair daqui porque é mal compreendido. É uma espécie de, na visão do meu artigo, né, como eu coloquei os heróis como uma visão crística, né? É uma espécie de Cristo, né? Sofredor aqui, tendo que ajudar e ao mesmo tempo recebendo recusas, né? Com relação a um extraterrestre que não é bem quisto, enfim. Eu li aquele teu artigo. Aí eu falei, pô, se o Gás coloca aqui, o surfista é pisciano, eu ia passar despercebido, né? Nem me tocar que você estava falando de astrologia, porque a descrição que você deu é do signo de peixe, é igualzinho. Só tem uma coisa. Isso eu não sabia, isso é com você, do signo eu não sabia. É igualzinho. Só tem uma coisa que é interessante você levantar isso, Gás, porque você falou o surfista do Jack Kirby. Eu estava lendo ontem que um dos motivos do Jack Kirby ter saído da Marvel foi a desconstrução do surfista nessa personalidade. Na verdade, o Jack Kirby ele queria que o surfista fosse, e isso aparece muito na história do Quarteto Fantástico, tá? Ele queria que o surfista fosse alguém mais para Dr. Manhattan, alguém indiferente às dores da humanidade, alguém mais frio, alguém crítico. Ele dizia assim, transformaram um cara que eu queria que fosse um revolucionário, um cara que vai contra as regras, num sofredor, num choramingas. E ele ficou danado com isso. Isso foi uma vertente do Stan Lee, não do Jack Kirby. Tanto é que quando o Kirby desenha o surfista, ele não é sofrido, ele não é rococó, ele é rígido, ele é uma lápide. Aliás, o Kirby só sabia fazer isso, né? Lápide. Ele só fazia aqueles grandalhões. Grosso. E, quer dizer, ele não era tão grosso quanto os outros, mas ele era mais aquela coisa autocentrada, fisicamente consistente. Quando vai para o Buscema, aí sim se torna todas as vezes que ele aparece, ele está contraído, contorcido, com expressão de dor, de dúvida, ele está sempre em convulsão. É o Cristo bizantino. Exato. Sempre ele vira um Cristo bizantino. Essa não é a visão do Kirby. Esse é o surfista do Lee. Então, quando você fala nesse surfista que é sofrido, que padece, que sofre pela humanidade, essa é a visão, por incrível que possa parecer, do Stan Lee, não do Jack Kirby. Então, vou render o agradecimento ao Stan Lee nesse caso, porque a mim eu prefiro essa versão mais humanista. Pois é, mas esse é o problema do Kirby. Esse é o problema do Kirby. Todas as vezes que você tira o Stan Lee da equação e deixa só o Kirby, fica essa coisa exatamente desse jeito, né? É os deuses astronautas, é o sujeito que é o revolucionário duro, né? Que tem seu momento, tem seu lugar. Orion, né? Nos Novos Deuses, é exatamente isso, é o revolucionário duro.
né? Aquele cara que ele não tem compaixão, ele vai fazer o que ele acha que tem que ser feito. Esse é o Aquário. Doa quem doer, né? Oi? Esse é o Aquário, é o simbolismo de Urano. Pois é, doa quem doer. E essa não é a visão do Stan Lee. A visão do Stan Lee é o herói com compaixão. A gente pode falar do que for do Stan Lee, e deve, né? Porque ele fez uma série de coisas que a gente sabe que fez e tal, mas isso a gente não pode tirar dele. Esse lado da compaixão, do herói emotivo, isso é dele. Agora, você estava falando, Carlos, do super, tudo é super no Superman, e que as grandes piadas vêm disso. Então, eu tenho que recomendar, não posso deixar de recomendar um texto que tem online, né, tem na internet livre, do Larry Niven, se chama Men of Steel, Women of Kleenex. É um conto de ficção científica do Larry Niven, que conta exatamente o que acontece quando o Superman e a Lois Lane efetivamente vão às vias de fato. Coitada dela, tem uma paródia, né? Pois é. Carlos, eu queria só emendar antes de você terminar, que tudo isso é criação literário-artística, é de artista. E me lembra sempre do Carl Gustav Jung. Tem uma frase dele que eu não vou me recordar agora muito bem, que eu até usei no meu mestrado, que é o seguinte: ele dizia que o artista ele tem uma função que não é simplesmente ser um mero ser humano. Ele está um pouco acima dele mesmo, inclusive, em buscar, em resgatar do psíquico, daquilo que está entranhado no psíquico da humanidade, e trazer aquilo à existência como se fosse uma visualização do que existe na mente, digamos, da psique. Então, tudo isso aí, essas criações que a gente está falando, realmente, como o próprio Aragão falou das criações dos heróis que vêm na esteira dos judeus, né? Tudo isso é a base não, é o reflexo do humano, né? Daquilo que permeia a humanidade. E é interessante que isso, no caso dos quadrinhos super-heróis, é criado através, transposto como uma arte de quadrinhos nos super-heróis, para a gente desfrutar, ler, usufruir e estudar e perceber também, historicamente, o que está por detrás, porque é o artista que trouxe isso através das criações. Como o Jack Kirby fez algo duro, e o Stan Lee transformou o surfista em algo humano, assim, mas é a visão do artista. Então, me lembra muito do Carl Gustav Jung, que tinha essa visualização de que a função do artista é essa. E aí já derrubo também qualquer teoria de anti-artista, de que o artista não serve para nada. Na verdade, toda essa criação artística no mundo todo, cinema e tudo mais, reflete o ser humano e nos faz refletir sobre o que somos e o que estamos sendo, né? É muito importante. Eu só me lembrou por causa desse diálogo todo aí, mas desculpa o corte aí. Não, mas é tranquilo. Não, assim, o problema é a gente conseguir finalizar com tantas cabeças pensantes junto, que assim, eu fico assim, me coçando para falar, mas, artista prevê futuro, artista coloca as coisas, né? Mas ele não precisa saber que está fazendo isso, aliás, é o contrário, ele não precisa ter a menor ideia de que está colocando algo do imaginário ali, e não precisa ter ideia de que ele está representando algo muito além do que ele tinha intenção de fazer. Vem do inconsciente coletivo e inconsciente da humanidade toda. Isso mesmo, é o que o Jung fala. Então, bom, gente, o Gazi automaticamente fechou ali o áudio. Bom, gente, eu vou assim, finalizar e pedir assim, 1000 desculpas para vocês, porque eu gostaria de conversar por 10 horas, 20 horas, 3 semanas, tudo ao mesmo tempo. Nossa conversa não vai parar. Eu vou agradecer aqui de todo o coração a presença de vocês. Muitíssimo obrigado pela participação, pela sabedoria, pela troca de conhecimentos, pelos recados importantes que foram dados aqui. E aí a gente volta a se encontrar ou virtualmente ou presencialmente, talvez 2023, né, quando a gente tiver vacina. Mas a gente volta a se encontrar academicamente ou cervejamente. Tá certo? Gente, muito obrigado, boa sorte, se cuidem, se tiverem que sair, máscara, álcool gel, sem aglomeração, por favor, né? Vamos nos manter sãos aí. Carlos, e o seu lançamento aí do livro? Só finaliza aí para as datas e tudo para a gente saber. Sim, temos, vai ter o link para comprar o livro, está no chat, né? E é só olhar o chat lá aqui do YouTube,
que o link para compra do livro está lá. É o da Livraria do Bode, se não me engano, ou da Travessa. Ou Psicopompo, né? É isso? O Psicopompo é esse aqui. Ah, não, é o outro que você está fazendo. O que eu estou lançando é o Astrologia e o Herói. Astrologia. É que você não tem ele ainda aí, só a imagem lá, né? Ainda não chegou, mas Mas compra o Psicopompo também. Compra o Psicopompo, que é bom, pô. Olha só como é que é bonitinho. Vai, olha, dá licença. Olha só. Olha como é que é bonito. A família penhorada agradece. Eu já resenhei, inclusive. Pô, eu não vi? Ganhamos uma resenha maravilhosa. Quem já resenhou? Eu vou encerrar aqui para a gente continuar o nosso papo extra fora do YouTube, que senão a gente não acaba nunca mais. Até mais, gente. Bye, bye. Um abraço aí, boa sorte aí. Abraço a todos.